Olá pessoal, estamos aqui com mais um episódio do meu planetário virtual e a gente vai pular direto para nossa dica do Stellarium. Então, vamos abrir aqui a nossa janela do Stellarium e quando você já configurou, de acordo com as nossas dicas, o vídeo do Stellarium para ele abrir sempre na sua localidade, veja lá, ó, eu estou em Bagé, no planeta Terra, isso é importante. Ele vai abrir a janela então na sua localidade e na sua hora, beleza? Terra, Bagé. Estava circulando no lugar errado, na tela errada, mas é isso aí. E ele está abrindo aqui para mim 3 horas e 38 minutos. Então nós vamos fazer duas coisas bastante simples hoje aqui. Primeiro a gente vai usar o mouse para controlar algumas movimentações dele e depois a gente vai ver a questão do tempo. Então o meu mouse aqui tem aquela rodinha do meio, se eu rodo ela eu vou aumentar ou diminuir o zoom, beleza? E eu posso clicando e arrastando ou usando as setas também, eu posso ir girando aqui. E daí já aparece uma coisa bem interessante para o dia de hoje que eu estou gravando, tá? Vou avançar aqui, vamos mudar o dia, ó. Vamos fazer uma coisa, né? Vamos fazer um negócio direito. Data e hora. Eu estou gravando no dia 29. Mas esse aqui deve ir ao ar no dia 31. Então vamos deixar o céu do dia 31 aqui. E daí vai ter uma lua lá no céu. Beleza? Mesmo durante o dia. Como a gente está no iniciozinho do outono. O outono começou há poucos dias. Aqui está o oeste e agora a gente vai avançar no tempo. Quando eu clico nessa setinha, olha ali, o tempo começou a avançar mais rápido, mas ainda muito devagar. Então eu clico mais uma vez, ele vai um pouco mais rápido. Se eu clicar mais uma vez, aí ele vai bem rápido. E o sol a gente vai vendo que ele vai se pôr lá pro lado do oeste. Conforme ele se põe, quem surge ali? Lindo e exuberante, o planeta Vênus. Quando a gente clica em Vênus, aparece aqui várias informações do planeta Vênus, certo? Posso centralizar o planeta Vênus, clico com o botão direito do mouse para sair esse monte de coisa da tela, e aí eu posso dar um zoom lá no planeta Vênus. Eu tenho que parar o tempo. Pronto, quando clica mais uma vez no play, ele para o tempo. Vamos centralizar aqui de novo. Se eu tenho um telescópio, eu vou ver Vênus assim. Metade iluminado, metade escuro. Certo? Vamos voltar um pouquinho, tirar esse zoom. Vamos centralizar a Lua, para a gente ver como que vai estar a Lua então. Metade iluminada, metade escura. Essa é a lua que você vai estar vendo no dia 31 de março, o dia que esse vídeo vai ser exibido a primeira vez. Então tá, então essas são só algumas dicas iniciais para a gente trabalhar com o Stellarium. Clica com o mouse e arrasta, ele vai mexer nossa orientação aqui, a rodinha diminui. Eu gosto bastante de trabalhar com esta visão aqui, que dá a visão de todo o céu. E aqui a gente tem os controles de tempo. Avança, mais uma vez ele avança mais rápido, mais uma vez ele avança mais rápido. Ou então, aqui para voltar, vai clicando a mesma coisa. Quanto mais vezes eu clico, mais rápido ele volta. E tem essa outra setinha aqui, que volta para a hora atual. Beleza, pessoal? Então vamos deixar agora nosso Stellarium de lado. Porque hoje a gente vai falar de cosmologia. Vamos dar continuidade ao que a gente já falou de cosmologia. E aí, a gente falou destes três senhores aqui no episódio passado, Einstein, Friedman e Lemaitre. Einstein estava começando a publicar seus trabalhos de relatividade. Friedman e Lemaitre com a ideia de ter
um universo que teria uma origem, teria uma evolução. E daí vem a ideia do Einstein de que o modelo dele previa um universo em expansão. E isso não estava de acordo com as ideias dele. Para ele, o universo tinha que estar paradinho, estático. Então ele introduziu uma constante que ficou conhecida como constante cosmológica para que o universo ficasse estático. Depois ele descobriu que isso foi a maior besteira da carreira dele. Mas a gente falou também do Hubble, que viu que o universo estava se expandindo. E mais que isso, que o universo estava se expandindo de forma acelerada. O que acontece? Ele estava dizendo que quanto mais distante as galáxias estão da gente, maior a velocidade com a qual elas estão se afastando. Como que ele viu isso? Quando a gente escuta a sirene de um carro se aproximando e se afastando da gente, acontece uma coisa que é conhecida como efeito Doppler. Quando o carro está se afastando de nós, a ambulância aqui, a gente escuta um comprimento de onda maior. Quando ela está se aproximando, um comprimento de onda menor. Isso faz com que a gente escute aquele barulho diferente quando a sirene está passando. Isso vai acontecer também com a luz. Então, quando a gente tem uma galáxia paradinha com relação à Terra, a gente vê a luz dela da forma como a gente mede aqui na Terra também. Se uma galáxia está se afastando da Terra, a gente vai ver aqueles elementos que a gente conhece aqui da Terra, a gente vai ver eles todos deslocados para o lado vermelho. Se ela estiver se aproximando, deslocado para o lado azul. E o que acontece é que o Hubble viu que as galáxias estão se afastando. E quanto mais distante tiver do original, maior a velocidade que elas têm. Só que o que a gente entende hoje é que como se a gente tivesse pintado esse comprimento de onda num pedaço de borracha e esticado ele, a gente vê esse comprimento de onda esticando. Então o que a gente está entendendo dessa história é que o universo inteiro está crescendo. E isso faz com que esse comprimento de onda tenha o desvio para o vermelho. E isso daí vai ter algumas coisas muito interessantes, que a gente vai conhecer como energia escura. É uma das possíveis causas para o que a gente está enxergando. Imagina assim, a gente tem dois objetos com massa, beleza? Esses dois objetos respeitam uma lei conhecida por Newton, força igual a massa vezes aceleração. Se a força que conecta esses objetos é a força gravitacional, então ela só tem uma direção, a de atrair esses corpos. Mas o que acontece? O que acontece é que a gente vê esses corpos não só se afastando, mas se afastando com uma força que faz eles se oporem. Então, os astrônomos deram o nome a essa força de energia escura. É o responsável por fazer esses objetos estarem se afastando com uma força que causa aceleração nesse afastamento. Hoje a gente calcula que o universo tenha 70% de energia escura, 26% de uma outra coisa que a gente vai falar, que é matéria escura, e 4% apenas é o que compõe o que a gente conhece, planetas, estrelas, nosso corpo, a mesa, o computador, tudo que tem por aí. O que mais que a gente conhece do universo? Nossa galáxia é uma só, está cercada de outras galáxias. Aqui a gente tem o grupo local de galáxias, a galáxia de Andrômeda é a mais proeminente desse grupo local, tá? Várias galáxias que formam um grupo local de galáxias. Aqui a gente está vendo os exemplos destas galáxias. As nuvens de Magalhães, num lugar de céu muito claro, a gente consegue ver elas. Andrômeda é difícil de ver daqui do sul do país. A gente sabe que essas galáxias também ainda estão reunidas em aglomerados de galáxias. Certo? Alguns exemplos de aglomerados de galáxias aí para vocês curtirem.
Esses aglomerados ainda se reúnem em superaglomerados e por aí vai. E olha lá a escala de distância que a gente está chegando aqui. Milhões de anos-luz de distância da nossa galáxia. A ideia de matéria escura, ela já vem lá com Fritz Zwick desde a década de 30, beleza? Quando ele mediu, né, como é que a gente vai medir a massa de uma galáxia? A gente sabe como as estrelas emitem luz, a gente mede a quantidade de luz que está sendo emitida. E aí a gente tem uma ideia da massa dessa galáxia. E o que ele descobriu é que o aglomerado devia ter 400 vezes mais massa do que o que a gente estava enxergando, vendo como que uma galáxia orbitava ao redor da outra. E a Vera Rubin, em 75, ela viu uma coisa ainda mais interessante. As galáxias giram, e elas deveriam girar tendo um perfil de velocidade. Se eu medisse a velocidade de cada uma das estrelas, dessa forma. Aqui no centro, elas vão aumentando de velocidade, mas depois, como elas vão tendo menos massa, a velocidade das estrelas ao redor da galáxia vai diminuindo. Mas quando a gente mede essa curva aqui de cima, a curva B. Isso só pode acontecer se a gente tem mais massa na galáxia do que o que a gente está vendo. Como que a gente mede isso? Da mesma forma, tá? A gente vê a galáxia girando, a galáxia, a parte que está se afastando, tem o redshift, desvio para o vermelho, a que está se aproximando, o blue shift, desvio para o azul, e o centro dela paradinho aqui. Se a gente sabe a velocidade que tem um objeto na extremidade dessa galáxia, a gente consegue medir a massa dessa galáxia e compara com a massa luminosa. E daí a gente tem esse gráfico aqui que a gente mostrou antes da Vera Rubin. Essa é a ideia que a gente tem que ter de massa quando a gente vê a luz das estrelas que compõem a galáxia, e isso daqui é o que a gente detecta. Aonde que está essa massa que falta? Ela está no que a gente chama de halo galáctico, beleza? E vai dar uma cara mais ou menos assim para as galáxias. Aqui a gente tem o disco das galáxias, a gente tem os aglomerados de estrelas que estão em volta da galáxia, e daí a gente tem uma grande esfera de matéria escura ao redor da galáxia. Uma simulação muito interessante, a Millennium Simulation, reuniu 10 bilhões de partículas em uma região, né, fez uma simulação de uma região com 2 bilhões de anos-luz, um cubo, né, cada um dos lados do cubo tinha 2 bilhões de anos-luz. Isso daí consumiu um mês do supercomputador Max Planck lá em Garching. Gerou 25 terabytes de dados. Vamos ver um pouquinho dessa simulação, fica com ela aí, pessoal. Vendo os filamentos do nosso universo. Cada pontinho aqui a gente está falando de uma galáxia e eles vão se aglomerando nesses filamentos. E isso a gente acaba tendo informação quando a gente mapeia as galáxias, como a gente mostrou já no vídeo anterior. Essa aí é um trechinho da simulação do Millennium. E a gente vai se aproximando, lembrando que cada pontinho aí vai ser uma galáxia. E esses são os efeitos do lado negro do universo. Gostou do vídeo? Deixa aí seu like, curte o nosso canal e segue a nossa programação no Facebook, YouTube, Instagram e Twitter. Valeu, pessoal!